Obrigada pelas informações, Lélio. Uma pesquisa sobre a vida na cidade de São Paulo durante a pandemia traz dados sobre a experiência do isolamento social entre indivíduos das classes A, B e C. O repórter Felipe Palma nos conta os números mais importantes deste levantamento. Esta é a terceira rodada de pesquisa elaborada pela Rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope Inteligência, realizada entre 18 e 28 de julho. Uma das questões mais sérias durante a pandemia tem sido o isolamento social. Cerca de 3 em cada 5 internautas paulistanos afirmam não ter deixado de fazê-lo, mas quase um terço abriu mão de ficar em casa, sendo que 41% disse ter frequentado o comércio. Já as principais razões apontadas para permanecerem em isolamento social são continuar saindo apenas para realizar atividades essenciais, 68%, não confiar nos dados que embasam a reabertura de estabelecimentos e, por isso, ter medo de voltar a frequentar estes lugares. 20% dos entrevistados virtualmente dizem estar bem adaptados a trabalhar de casa, 8% estão bem a praticar atividades físicas em casa e 7% estão bem adaptados a estudar no mesmo modelo. Então, o que foi interessante foi ver que, apesar de 62% da população constatar que estão fazendo isolamento social, esse conceito de isolamento social foi um pouco flexibilizado, no sentido que essas pessoas que falavam que estavam fazendo isolamento social, elas também mencionaram que estavam indo ao comércio local, frequentando o comércio local, como também trabalhando fora de casa. Então, você começa a ver que as pessoas entendem que o isolamento social é continuar se privando, por exemplo, de evitar espaços com muita gente ou estar em aglomerações, mas também esse conceito já foi mudado. Então, isso foi muito interessante. Claro que as pessoas que falaram que não estavam fazendo isolamento social estão saindo muito mais de casa, fazendo muitas mais outras atividades. E aí, o que é interessante ver é que essas pessoas, elas começam a pensar já em medidas, como que elas vão viabilizar, né, essa realidade imposta e essa nova realidade. Os entrevistados responderam ainda no que se refere aos meios para se evitar uma contaminação. Quase a totalidade daqueles que saíram para realizar alguma atividade nas últimas semanas dizem estar usando a máscara como medida de proteção, 92%. Cerca de 4 em cada 5 entrevistados aplicam álcool em gel nas mãos e nos objetos constantemente e 7 em cada 10 respeitam a distância mínima em relação a outras pessoas. Outras medidas tomadas para se proteger do coronavírus são menos frequentes, como andar mais a pé para se deslocar no dia a dia, usar mais o transporte individual e escolher horários alternativos para sair de casa. O medo do transporte lotado, porque muitas pessoas, elas infelizmente experienciaram isso, né, durante a pandemia. Então, acho que é interessante pontuar isso também. Aí, quando perguntado, né, especialmente esse tema do transporte público, o que a prefeitura poderia fazer para que as pessoas se sintam mais seguras em utilizar o transporte público? Então, os internautas, né, que responderam falaram que higienizar o transporte, colocar mais frota de ônibus, né, porque eu acho que é importante frisar que, infelizmente, em São Paulo, a gente não tem um planejamento policêntrico. Então, muitos dos empregos, né, estão concentrados na área central. Então, muitas pessoas que precisavam pegar ônibus, né, da periferia para o centro, tiveram que experienciar ônibus lotados porque a frota tinha diminuído como um todo. E isso foi um grande medo de muita gente, né? Caso a pandemia e o isolamento social se estendam por mais tempo, as maiores preocupações continuam sendo a falta de convivência com familiares ou amigos por tanto tempo e não conseguir tratamento médico para doenças não relacionadas ao coronavírus. A preocupação em perder o emprego atual recuou 5 pontos percentuais na comparação com o estudo anterior, chegando a 29%. Não conseguir um emprego oscila de 28% para 29%. O levantamento ainda questionou quais medidas devem ser priorizadas pela administração municipal para que a cidade de São Paulo supere a crise gerada pela pandemia do coronavírus. Fica muito claro que eles trazem um investimento no SUS, políticas de proteção à população vulnerável, então políticas econômicas
e o tema de combater a desigualdade. Você combate a desigualdade com muitas políticas públicas.